E aí galera, para o vídeo de hoje separei várias lutas e confrontos da Garota Marvel ao longo dos anos. Lembrando que também vou citar alguns momentos relacionados à sua versão mais jovem, porque com certeza se destacou muito e foi elogiada por isso. Então vamos começar pelo capítulo 114 de Wolverine. Ali a Jean e Ororo estavam em missão quando as luzes se apagaram. De repente, uma mulher chegou querendo acabar com as duas, tanto que não perdeu tempo e atirou. Mas um campo de força rapidamente foi criado pela Ruiva, que também sentiu que aquela mulher era influenciada por alguma coisa. Então se conectou com ela para entrar no plano astral e lutar diretamente com o Parasita. Chegando lá, deu de cara com o vilão Ogum, que tentou diminuir a heroína, dizendo que era uma mera mulher e que ele era superior porque representava a morte, mas teve que engolir as palavras porque foi derrotado e ela ainda reforçou que a vida é a verdadeira força. A HQ do Extermínio foi rápida, mas realizou acontecimentos que foram importantes para a época, ainda mais porque não tinha toda essa coisa do processo de ressurreição. E como Cable tinha morrido, a Hope ficou muito mal, tanto que não conseguia controlar os sentimentos direito, e foi aí que a Jean se aproximou para dar apoio e lidarem com a situação juntas, já que uma perdeu o pai e a outra o filho. Pouco depois decidiram viajar pelos esconderijos dele, e em um desses lugares a Hope decidiu que ia viajar no tempo para mudar as coisas. Porém, aquela não seria a única mudança, e como tinham opiniões diferentes sobre essa questão, acabaram numa rápida luta telecinética, com a Jean levando a melhor, porque de acordo com ela, não ia perder para alguém usando seus próprios poderes. Na Jean Grey de 2017, vimos a jovem que veio do passado para o nosso tempo tentando encontrar uma forma de não ser possuída pela Fênix, o que no fim das contas era a entidade pensando que aquela não era a verdadeira Garota Marvel, por isso tinha que ser exterminada, sendo que a Jean tomou o controle do quarto quente branco e fez a entidade construir um corpo novo exatamente como era o antigo, o que não é novidade porque ela manda e desmanda nessa entidade. A recente saga Dark Web foi sobre a Madeline e o Ben querendo vingança, porque se sentiam muito injustiçados. A Mad, como Rainha do Limbo, tinha muito poder em mãos, mas seu maior desejo era conseguir as memórias da Jean com o Cable, porque sentia que essa parte da sua vida foi roubada. Ou seja, depois de tocar o terror na Terra, aprisionar e manipular alguns heróis, ficou tudo bem e a feiticeira começou uma fase de redenção. Mas enquanto a confusão acontecia, vimos a Jean tirando a magia de um feitiço de ilusão, o que deixou claro que a clone é poderosa, mas não consegue superar a original nesse quesito. A recente luta da Ruiva com o Pesadelo deixou muita gente impressionada, porque ali mostrou uma Jean bem ameaçadora, mas isso não é novidade, porque no capítulo 28 dos X-Men de 1991, a telepata já mostrava esse lado quando algum vilão enchia o saco. O interessante de reparar nesse momento é que ela foi super amorosa e gentil com a Jubileu que teve um pesadelo. Aí nas cenas seguintes, o Dentes de Sabre que se autodeclarava ao lado sombrio do Wolverine tentou usar o Logan para mexer com a mente dela, mas todo mundo ali sabia que ela podia acabar com ele sem mover um dedo, e foi o que aconteceu, porque o vilão levou uma surra. Lembrando que nem foi a primeira vez, então ele já sabia com quem estava se metendo. DC vs Marvel de 1996 é uma HQ que muita gente gosta e muita gente detesta, porque não concorda com os resultados, mas como é uma coisa diferente nós temos que falar a respeito, ainda mais porque a Jean enfrentou ninguém menos que o Superman. Naquele momento o Acesso estava viajando pelos dois universos com receio das consequências da amálgama, e os heróis sem entender muito bem quem eram aquelas pessoas tão diferentes começaram a lutar entre si. Jean usou mais da telecinese para lidar com o peso pesado, mas o Ciclope foi pego pelo Caçador de Marte e ela se distraiu tentando ajudar o marido. A luta chegou ao fim quando o Doutor Mistério apareceu, o feiticeiro mais poderoso, que é uma fusão do Doutor Estranho e Senhor Destino.
A Jam, adolescente que veio do passado, tem alguns dos melhores elogios e comentários sobre o potencial. Um exemplo bem interessante aconteceu no capítulo 36 dos novíssimos X-Men de 2012. O quadrinho já começa com os heróis em outra realidade, e ali o feiticeiro e cientista supremo era o Doutor Destino, o que quer dizer que era alguém com muito poder em mãos. Isso sem contar que é um gênio, e não dava para ficar surpreso com o fato dele ter derrotado aquela galera sozinho. Quando o vilão viu Miles, logo se surpreendeu com o fato de um novo Homem-Aranha, e como queria estudá-lo como forma de se vingar pelo que fizeram invadindo seu espaço, a garota Marvel atrapalhou com a telepatia. Depois entrou numa batalha de energia, a fim de ganhar tempo e acordar os outros para mais uma batalha. Aí sim a galera se juntou e derrotou o oponente, que admitiu estar enfrentando a psíquica mais poderosa que já conheceu. Na HQ Gerações, tivemos uma das cenas mais comentadas dos últimos anos, que foi exatamente a Jam dando um socão telecinético na cara do Galactus, coisa que deixou a entidade irritada e pode gerar consequências futuras, como vimos naquela cena da Ruiva lutando contra 4 surfistas prateados. O quadrinho em questão é interessante porque a versão mais jovem foi até o momento que a adulta hospedava a entidade, e ali ficou impressionada imaginando que ela devia ser a criatura mais poderosa da criação e que podia usar a telecinese para manipular a realidade. Porém, nem tudo são flores, e quando foram defender um planeta que ia ser consumido pelo Galactus, ele começou a drenar a energia da Fênix, o que fez a mais nova pegar o resquício telepático daqueles ao redor para entrar no modo de energia psiônica e enfrentar o Devorador de Mundos. E para finalizar, vamos de um bônus, porque eu queria comentar que o Cable e o Deadpool têm uma longa história juntos, tanto que quando o telepata morreu, a Hope pensou que o Tagarela estava em um dos esconderijos do pai dela para se aproveitar de alguma forma, sendo que o Deadpool realmente gostava dele, já que é uma das poucas pessoas que o conhece verdadeiramente e não o vê como uma piada. O que aconteceu aqui não foi exatamente uma luta, mas é interessante para ver que a Jam pode lidar com quase qualquer um facilmente. No capítulo 11 de Cable de 2020, a versão jovem chamou sua família para uma rápida missão, e como Wade não parava de falar, o jeito foi tentar colocar para dormir, sendo que ele disse que é imune à telepatia, ou seja, a Jam usou a sua telecinese para cortar o fluxo de sangue do cérebro dele. Não dormiu, na verdade desmaiou. Mas e aí, gostaram dessas lutas? Não esqueçam do like e de se inscrever para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Até mais!